Boa noite, meus irmãos. Aqui quem fala a vocês é Marcos Antônio D'Amico. Sou trabalhador do Grupo Espírita André Luiz e agradeço a casa mais essa oportunidade de estar aqui, levando um pouco de aprendizado ao longo desses anos de trabalhador da casa de André Luiz, para que nós possamos compartilhar o estudo desta noite. Que os bons amigos espirituais possam nos orientar e nos amparar. Hoje cabe-nos falar sobre o Livro dos Espíritos, da parte primeira, no capítulo 4, e nós vamos falar sobre o princípio vital, nas perguntas 69 e 70. Então, na pergunta 69, Kardec perguntou aos espíritos: por que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que a outros órgãos? E antes de responder o que os espíritos falaram, até hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a causa maior de morte no mundo é os problemas do coração. Então, o que os espíritos responderam foi: o coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Então, os espíritos aqui, embora até hoje as causas de mortes, e provavelmente naquela época, por isso que Kardec fez essa pergunta aos espíritos, até hoje ainda é o que causa mais mortes no mundo. Embora é um órgão que, como os outros também, se for afetado a ponto de a pessoa não conseguir se restabelecer, vai levar à morte. E hoje a medicina, embora com os avanços que tenham, hoje para se detectar a morte de um paciente é a morte cerebral. Então, os espíritos responderam que é um órgão como um outro qualquer, que se for lesado a ponto de não conseguir se restabelecer, como um outro órgão, também pode vir a levar à morte. Na pergunta 70, o Kardec pergunta aos espíritos: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Antes de também responder ao que os espíritos falaram, responder essa pergunta, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, e a gente percebe que alguns pontos para que o Livro dos Espíritos seja um pouco melhor entendido por nós, ele, na introdução, ele vai falar de alguns pontos, como falou da alma, como falou de outros detalhes importantes. Ele também fala de um princípio que é fundamental para a vida. É o princípio vital. Então, na introdução, na parte 2, no 7º parágrafo, Kardec fala o seguinte: princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, o princípio vital, esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. Então, Kardec já vai na introdução, antes mesmo de entrar nas perguntas, que nós vamos, quando começarmos a ler o livro, a gente já vai ter essa informação. E os espíritos respondem à pergunta que a matéria
inerte, ela se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então a matéria, assim como uma folha que cai, ao chão, ela vai se decompor e vai virar adubo. Então, na natureza, nada se perde. E o princípio vital, ele volta à massa de onde ele saiu. Mas mais para frente nós vamos entender melhor o que o princípio vital proporciona para a gente. Então, continuando na introdução, para uns o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. E outros falam que é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, no qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e outros nomes. Então é importante destacar que esse fluido vital, ele é de suma importância, porque ele é que dá vida aos corpos. Ele é que dá vida para nós, seres humanos, para as plantas e para tantos outros organismos neste planeta. Mas aonde nós podemos encontrar esse fluido vital? De onde ele vem? Ele vem do fluido cósmico universal. Então, o que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a matéria básica fundamental de todo o universo material e espiritual. A matéria elementar primitiva é altamente influenciada pelo pensamento, que é uma forma de energia, podendo se modificar e assumir formas e propriedades particulares. O fluido universal preenche todo o espaço existente entre os mundos. Por meio dele viaja as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. Então, o fluido cósmico universal é de onde o espírito ele consegue absorver, tirar o fluido vital para que os corpos tenham vida. Ainda na pergunta número 70, Kardec, depois das respostas do espírito, ele faz um relato sobre essa informação que o espírito nos esclarece, para que nós possamos entender melhor. Então Kardec começa assim: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixam de existir. Então o fluido cósmico, o fluido vital, ao retornar ao fluido cósmico universal, posteriormente ele voltará a ser absorvido por organismos que vão retornar à vida novamente. Então, na natureza,
né? Deus não nos criou criou o universo para que nada se perca e nada se perde, né? Tudo se transforma. Como eu falei anteriormente, a folha ao cair no solo se transforma em adubo, assim como o galho, né? E o fluido vital, retornando ao fluido cósmico universal, não se perdendo, ele novamente retornará para animar novos corpos. Os órgãos se... Então, como é que funciona isso, né? Kardec continua. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muitos profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para ele transmitir o movimento da vida e o ser morre. Ou seja, quando qualquer ser orgânico ele sofre uma lesão e essa lesão, tá, ela não pode ser reparada, então existe aí a perda do fluido vital, né? E se ele é vital e ele está se perdendo, né, esse corpo ele vai morrer, ele vai perder a vida, seja ele, né, um ser humano, seja ele uma planta, seja ele um animal, seja ele qualquer ser vivente, né? Então, o fluido vital ele é aquele que anima e dá vida ao corpo. E quando se sofre qualquer tipo de lesão, né, ele pode ser absorvido novamente de várias formas, né? Mas se isso não consegue restabelecer, aí realmente é levado à morte aquele organismo, né? Mais ou menos, continua Kardec na sua explicação, mais ou menos necessariamente os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam. E o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente ou no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Aqui eu consegui um exemplo aqui, dessa colocação feita por Kardec, né? Vamos supor que nós vamos fazer uma viagem, precisamos de um carro para percorrer uma distância estipulada desta viagem. Vamos necessitar de 50 litros de combustível, né? Então nós temos 3 situações. Primeira, se a gente dirigir corretamente, respeitando as leis, os limites, né, do carro, a viagem seguirá seu curso normal, né? Então, se a gente vai viajar, precisamos de 50 litros para chegar a um determinado local. Se a gente seguir tudo direitinho, não forçando a máquina, nós vamos conseguir chegar. Bom, segunda situação. Se forçarmos o carro, aumentaremos o seu desgaste. Embora com combustível suficiente no tanque, não terá condições de conseguir seguir a viagem, né? Então, se nós forçarmos, nós abusarmos da máquina, do carro, nesse caso, nós vamos ter problemas. E a terceira situação, se desrespeitarmos as leis, poderá ocorrer um acidente onde o carro, embora com bastante combustível no tanque, não terá condições de seguir a viagem. Então, nós podemos comparar
né, o corpo com o carro e o princípio vital com o combustível. Se vivermos, primeira situação agora, né, se vivermos corretamente respeitando as leis divinas e os limites do corpo, a vida física seguirá seu curso normal. Se forçarmos os limites do nosso corpo físico, aumentará o seu desgaste. Embora com bastante princípio vital, não terá condições de seguir a vida física. Se desrespeitarmos as leis divinas, poderá ocorrer um acidente onde o corpo, embora com bastante princípio vital, não terá condições de seguir a vida física. Então, quando nós desencarnamos com grande quantidade de princípio vital, físico, os laços que nos ligam ao perispírito, ao corpo físico, permanecem muito firmes, ocorrendo demora para se desfazer os laços fluídicos, fazendo com que o espírito passe por um estado de perturbação mais acentuado do que se estivesse com pouco fluido vital físico. Então, nós nos deparamos aqui com uma situação em que eu já presenciei muitas situações, né, que as pessoas, né, abusam do álcool, abusam das drogas, não respeitam a saúde física, ou mesmo no afã de conquistar, às vezes, um corpo muito forte, e aí começam a ingerir certas substâncias, prejudicando a máquina física e, consequentemente, a perda do fluido vital. Achando, às vezes, que está fazendo um bem ao seu corpo, estão abusando, forçando a máquina. E tudo na vida tem limites, né? A gente entende isso. Então é importante que a gente saiba o nosso limite, ou se a gente não tem ainda essa ideia, que a gente procure aqueles, né, que possam nos orientar. Né? E aqueles que se enveredam pelo uso abusivo do álcool, das drogas, embora saibamos que isso muitas das vezes é uma doença, o vício ele é uma doença, né? Cabe àqueles mais próximos tentar ajudar e orientar, porque fatalmente o que está sendo colocado aqui no Livro dos Espíritos é para que nós, até mesmo nós espíritas, possamos não querer mudar a cabeça das pessoas que, né, tentam, as pessoas que se enveredam por situações dessas, mas que a gente, com parcimônia, com uma orientação, né, alertemos e ajudemos na orientação, porque as pessoas, às vezes, né, elas precisam de ajuda e muitas das vezes são levadas a situações de uso de drogas, de bebidas, porque falta uma palavra, falta uma ajuda, falta ser ouvida, né? Então, essa situação ela ocorre e já ocorreu na minha família algumas vezes, né? E cabe a nós, né, podermos ajudar na orientação, porque isso aí os espíritos vêm nos esclarecer, vêm nos colocar, para que nós espíritas não somente fiquemos com a teoria, mas que nós pratiquemos, né, o servir que o Cristo nos ensinou. Né? Kardec, ele continua aqui na explicação da resposta dos espíritos, ele fala o seguinte, né? A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante
quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto os outros possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo àquele que o tenha que tenha menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Ou seja, é muito importante. É muito importante essa colocação de Kardec, né? Que uns nascem com uma quantidade, uma vitalidade maior do que outros. A gente percebe, né, no nosso dia a dia, estar de contato com a pessoa, com outras pessoas, né? Agora, o que é importante aqui, que é muito detalhe, é que o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Olha só, eu estava lendo outros livros, né? E essa colocação de Kardec ele é muito interessante, porque qualquer um pode doar, né? Qualquer um. Não precisa ser espírita, evangélico, nenhuma religião. Basta você ter amor. Basta você... Tá? E como é colocado lá no início que o pensamento, né, é importante, né, e ele modifica o fluido, que pensamento é força. Se você direciona o pensamento, né, para uma pessoa que está precisando de auxílio, está doente, e você, com uma oração fervorosa, você consegue transmitir. Olha que fato. Porque se isso sempre existiu, não foi com o advento das religiões que isso passou a ter início. Sempre existiu. Sempre existiu. E às vezes, né, nós fazemos isso involuntariamente, sem conhecer, né, essa lei, que isso é uma lei de Deus, é uma lei natural, né? Nós, ao direcionarmos o nosso pensamento para alguém que precisa, né, nós estamos transferindo vitalidade. Olha que legal essa colocação que Kardec nos revela, não é? Agora, já chegando quase no final do nosso estudo, no livro A Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, nós temos aqui uma passagem do Evangelho de Jesus, né, em que acontece justamente algo que ratifica isso tudo que Kardec nos fala. Então a passagem é: o filho da viúva de Naim. Naim é uma cidade. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no os seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão,
para com ela e lhe disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife. Os que o conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te. Eu o ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Isso está em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Vejamos aqui, Jesus não, aqui nesse relato, ele não tocou o corpo do filho daquela viúva. Ele tocou o esquife. E ele foi tomado de compaixão. Ele foi tomado de compaixão pelaquela situação, por ser filho único, por aquela viúva. E é claro que Jesus conseguia penetrar no pensamento da viúva. É claro, mas aqui não é a discussão, não é essa. E vamos agora aqui à explicação que é dada por Kardec. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, adicionado a uma vontade forte, reanimando os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispíritico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais. Mas o que na realidade havia era a cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. O que acontecia naquela época é quando uma pessoa era dada como morta, rapidamente ela era enterrada. 3, 4 horas depois já estavam enterrando a pessoa. Então, naquela época não tinha-se meios de saber. Ali, nessa situação, o espírito ainda continuava ligado ao corpo. Não tinha sido ainda cortado todos os laços. Então, devido à vontade e à quantidade, não vamos nem entrar nesse detalhe, de fluido que Jesus conseguia ter, conseguia manipular. Isso aí é um fato que a gente não precisa nem discutir. Mas a vontade, a compaixão, o amor que ele sentiu e que ele sente por nós, faz com que emane ainda dos céus muitos fluidos. Mas é como um presente. Se você está receptivo a recebê-lo, você vai receber. Se não, continua com aquele que tenta lhe ofertar. Então, essas explicações que Kardec nos traz, nos revela a importância que é nós adentrarmos profundamente nos estudos do Livro dos Espíritos e nas obras, nas outras obras dele, para que nós entendamos a ciência, para que nós possamos entender, e desta forma, ao entender, ao compreender, usá-las em prol dos nossos semelhantes. Então, é isso que o Cristo demonstrou ao sentir compaixão pelaquela situação daquela viúva na cidade de Naim, vendo toda aquela situação, viúva, o filho único sendo
indo sendo sepultado, ele se toma dessa compaixão e devolve o filho para aquela mãe. Então, chegamos aqui ao final dos nossos estudos, agradecendo a espiritualidade que sempre nos orienta, que sempre nos cerca, que possa abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, porque pensamento é energia e a força do nosso pensamento manipula os fluidos que nos cercam, para que nós nos vigiemos. Vigiar e orar seja para os nossos dias, ao acordarmos e ao deitarmos, uma vigilância constante. E que possamos absorver todos esses fluidos que o Cristo nos emana e os amigos espirituais nos trazem. Obrigado a todos, muita paz e que o Mestre abençoe a toda a humanidade. Graças a Deus.